Saudações panorâmicas. Este é o 16º Panorama Internacional Coisa de Cinema, a primeira versão virtual do festival. A gente tem a oportunidade hoje de debater 2 curtas e um longa, que fazem parte da mostra competitiva de cinema baiano, que faz parte do festival, faz parte do Panorama. Nós estamos recebendo aqui a equipe do filme Rosa Tirana, longa-metragem. Nós temos o ator Zé Dumont, que dispensa apresentações, o cineasta, músico e multiartista Rogério Sagui, diretor do filme. Nós também vamos ter o prazer de contar com a protagonista do filme, a Chiara Rocha, e com o diretor de fotografia, LH Girardi. Os 2 curtas que compõem esse programa são Os Porcos e a Reza, do Felipe Gama e do Rogério Oliveira. O Rogério Oliveira, infelizmente, não vai estar conosco nesse encontro, mas o Felipe Gama está aqui. Os 2 são professores de cinema da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano. E, completando o programa, nós temos Passarinho, do Vinícius Pessoa, que é um artista transversal, compositor, roteirista, cineasta. E, antes de passar a palavra inicial do debate, eu gostaria de fazer um registro de que o Panorama Internacional Coisa de Cinema conta com o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secult e da Fundação Cultural da Bahia, via Lei Aldir Blanc, que foi direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. E também gostaria de registrar que esse encontro ele se dá num contexto, né, de pandemia, num contexto muito delicado. Então, a gente deseja a todos vocês que nos assistem agora muita saúde, que a vacina chegue logo e que novos horizontes se abram para nós depois desse período todo de enclausuramento, né, necessário, mas muito doloroso para todos nós. Então, dentro desse contexto, a gente acredita muito na arte, na educação e na cultura como ferramentas, né, para a travessia desses momentos difíceis. Então, é sempre um gesto de resistência, é sempre um gesto de cultura, é sempre um gesto importante esse desvalorizar o cinema, difundir o cinema, sobretudo o cinema baiano. Eu também gostaria de fazer uma breve apresentação de cada um dos filmes e que eu espero que seja contestada no decorrer do debate. Os Porcos e a Reza. Na minha opinião, uma meditação sobre a religiosidade e os nossos sonhos de grandeza. Passarinho. Um registro de sobrevivência e transfiguração através da arte. Rosa Tirana, nova incursão pelo imaginário do sertão, ora místico, ora fabular, que acompanha a jornada de fé, horror e milagre de uma menina pré-adolescente. A gente vai começar essa conversa, que eu espero que seja um bate-papo, bastante informal, e, nesse sentido, todos os microfones podem ficar abertos para quem quiser fazer perguntas entre si, entre os realizadores. Eu espero que o meu trabalho de mediação seja o mais discreto possível. Então, nesse sentido, eu gostaria de abrir perguntando para o Felipe Gama
a respeito do documentário Os Porcos e a Reza, em que medida o encontro com essa realidade, a realidade ali da área rural de Jequié, determinou a opção pelo registro documental. De que forma vocês se inseriram naquele contexto? Como foi a vivência de vocês naquele ambiente para que vocês definissem o registro documental como ser adotado para nos oferecer esse belo documentário? Felipe. Obrigado pela introdução, pela fala. Eu queria, primeiro mandar um abraço aqui para os meus colegas, todas e todos. Aqui a gente se encontra no Sudoeste, né? Zé Dumont, que não encontrei na mostra, na verdade, né? Na mostra ainda nos tempos presenciais, saudosos tempos presenciais, mas, enfim, sempre muito legal poder ter uma mesa aqui que a gente está falando por dentro, né, do país, do interior, né? A gente sai esses filmes e ali alguma medida, seja na perspectiva urbana, na perspectiva rural, né, mitológica, fabular, todos eles são olhares do interior sobre o mundo. Os Porcos e a Reza é muito sobre isso, né? É um documentário singelo, simples, de uma experiência que eu e Rogério temos feito há muitos anos na região, né? Rogério tem uma relação afetiva com a região de Barragem de Pedras, né? Já do encontro com essa região há muito tempo, e ele me provocou, se não me engano, em 2017, ele me provoca, no sentido de conhecer essa região. Eu sou de Petrolina, que é no Rio, né? Tem o rio ali do lado de Juazeiro, o Rio São Francisco, e eu tenho uma barragem muito próxima, que é Sobradinho, uma super barragem, né? E eu tenho muito interesse por essas relações entre o rural, o urbano, o rio. É um tema que me move, que eu tenho ideias, projetos futuros para continuar o desenvolvimento disso, e quando ele me provoca, a gente vai. Em 2017, ele, como eu disse, ele tem uma relação muito próxima. O seu Mota, que é um dos produtores do filme, né, é o sogro de Rogério, ele tem um pedaço de terra ali próximo, e aí a gente vai conhecer e a gente produzir um primeiro curta-metragem, na verdade, por coincidência e por um acaso, chamado Efêmera Ilha. Ele tá disponível no YouTube, ele passou na TVE, na Bahia, né, fez parte de um conjunto de curtas-metragens que foram exibidos. Acho que até um curta de Girardi também estava nessa programação, né, e a gente... É ótimo ver os filmes da gente sendo exibidos na TV, e o Efêmera Ilha foi o primeiro exercício que, na verdade, foi uma pesquisa sobre aquela região. A gente estava pesquisando para o desenvolvimento de um roteiro de ficção, né? O desejo inaugural, era fazer uma ficção. Porque, enfim, existem muitas possibilidades. Aquele espaço ele nos permite múltiplas histórias, né? E essa ficção, inclusive, tem sido desenvolvida, e a gente tem ela, uma primeira versão do roteiro, finalmente finalizada, assim, né? No ano passado. Mas, de qualquer forma, foi nesse desejo de produzir uma ficção que a gente encontrou o documentário. E aí produzimos o Efêmera Ilha, nessa contínua relação com o espaço. Fomos encontrando personagens, né? Pessoas, que a gente interage, que nos contam histórias, que nos falam da vida e que nos apresentam realidades muito diferentes da nossa vivência urbana aqui em Vitória da Conquista, né? E tanto eu quanto o Ró, a gente tem uma relação com o universo rural e com as tradições e com esses desejos e pensamentos né, do homem sertanejo rural, em alguma medida faz parte da nossa formação. Então foi nesses encontros e nos acasos dos encontros, e é legal pensar em acaso para falar de documentário, que a gente decide, né, respeitosa e partilha, numa perspectiva absolutamente partilhada, representar o cotidiano daquelas pessoas, né? São 3 personagens, seu Antônio Pinheiro, Bal e Dona Ni, e entender um pouco dessa relação cultural estabelecida e acompanhar um pouco daquele cotidiano, mas sem a necessidade, e aí isso foi uma coisa muito forte na gente, o que nos interessa muito mais é a experiência, a atmosfera,
atmosfera, né? O desejo de entender aquele ambiente, ou pelo menos como a gente sente aquele ambiente. Não tanto explicar o que é aquilo, né? Eu tive a honra, né, de receber a ligação de Geraldo Sarno, falando um pouco do filme, do que para ele tocou, e ele, enfim, ele comenta uma coisa que para nós era muito importante, né? A importância da linguagem, assim. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar passar a experiência a partir do cinema, né? E aí a gente capta essas imagens e depois tem um longo processo de reflexão sobre como exibir, como montar, né? E essa montagem mais livre dessa necessidade de explicar aquilo, né? A ideia da montagem é exatamente apresentar esse ambiente, essa atmosfera, essa vivência. E aí o documentário surge nisso. Acho que é uma forma, primeiro, é um lugar do cinema que nós dois temos uma relação muito inteira, né? Muito de dentro, tanto de produzir quanto de pesquisar, de refletir sobre e tal, de ajudar, incentivar os nossos alunos e alunas também a produzir, mas aí é nessa junção disso tudo que o documentário surge, né? Como uma possibilidade, uma potência de se produzir a experiência, a imagem, a atmosfera. Enfim, é mais ou menos isso. Mais uma questão, Felipe, antes de eu passar para o Vinícius. Você, como professor, tem uma trajetória teórica. Eu queria que você falasse um pouco sobre o contraste entre as teorias de montagem, por exemplo, que você aprendeu e que provavelmente você utiliza em sala de aula com seus alunos, e a relação desse aprendizado com a realidade, com a prática do montar um filme, do organizar uma realidade, que você falasse um pouco sobre esse processo, essa transição, porque é sempre interessante esse salto que se dá, né, da teoria à prática, e em geral, muitas coisas se comprovam e outras não. Uhum. O cinema ele nos permite isso, ele é um campo de estudo cada vez mais efetivamente se estabelecendo, né? E aí isso é muito interessante porque são múltiplas possibilidades de estudar o cinema e de se relacionar com o cinema, se relacionar teoricamente, esteticamente e tal. O que meu cotidiano, na minha prática docente, me permite a manutenção desse constante lugar de reflexão sobre o cinema, especialmente sobre a linguagem, sobre a força da imagem, do som, a capacidade de reconduzir, retransformar essas imagens e sons em sentido, em experiência, né, em força narrativa, né, em desejo de construção de histórias, de personagens. Então, essa relação entre teoria e prática se dá muito nesse sentido, né? Essa possibilidade de ocupar esse lugar como docente, né? Estar como docente nesse momento, e permitir refletir sobre essas múltiplas possibilidades que as imagens e os sons nos permitem, né? Nos permitem no sentido da construção das histórias. E aí, enfim, as diversas teorias, especialmente eu lido muito com documentário, né? Pensar o documentário, as suas formas, os seus tipos, os seus modos, né, de representação do mundo, e como esses modos eles são absolutamente voláteis e como a gente pode ir incorporando a cada projeto um novo sentido. Isso também é muito interessante, né? Não entender um modo apenas de se produzir, de se montar, de se falar de cinema, mas múltiplas versões e modos, e cada tema, cada projeto ele vai ter vai ter um caminho, vai ter um percurso para seguir. E aí essa relação com a prática ela é muito interessante porque o cinema também esse ato é também, e talvez especialmente, um lugar de prática, né, de representação do mundo e de exibição dessas múltiplas representações do mundo. Então, a prática é onde a gente vai tentar exercitar ao mesmo tempo que nos colocar em aberto para a experiência, eu acho. Eu estou falando bastante sobre experiência porque esse filme foi muito sobre isso, né? Estar aberto para o mundo, porque o mundo também vai nos dizer. Porque se a gente chega com isso montado, assim, na nossa cabeça, já estabelecido, eu quero fazer um filme desta forma,
Quer dizer, em alguma medida, se fosse para esse filme, né, o caso, isso é comum, né, na produção audiovisual de maneira geral, produções mais em que você vai ter roteiros mais de ferro, né, que você vai ter maior rigidez nos processos, mas nesse filme não. Esse filme a gente foi muito aberto para a experiência e também no processo de montagem ela vem junto. E aí essa grande quantidade de possibilidade de pensamento sobre o cinema, né, mais do que apenas só na montagem, mas pensar cinema, pensar imagem, pensar linguagem, né, que vai nos permitir aí olhar para essas imagens e ver o que delas a gente consegue desenvolver narrativamente, conduzindo isso. Agora, é um mega desafio mesmo, né? É um mega desafio porque é uma relação também de desapego, com aproximações teóricas, né? Com aproximações estéticas. Ser professor nos permite ver muito filme e discutir esses filmes, que não é apenas uma espectatoriedade passiva, muito pelo contrário, ela é provocativa, né? Então, a gente vê filme, a gente passa o filme para a galera discutir e a gente reflete a partir dessas trocas, né? Então, acho não, eu tenho certeza que esse processo de construção de um filme, das práticas de fazer filme, a gente continua produzindo, ele se dá também nesses múltiplos diálogos, nesses vários diálogos que se estabelecem na prática docente, né? Então, ser professor é estar nesses lugares de desafio, ser colocado nesses lugares de desafio, estar em constante diálogo com o cinema, porque é uma relação dialógica completamente, e na prática a gente também tentar estabelecer essas conexões, essas relações. Mas não é simples, não. Assim, não é mesmo simples, não. Ótimo. Aproveitando essa questão dessa travessia realidade-arte, queria colocar o Vinícius na conversa. Vinícius, uma coisa que me impressionou muito no seu curta é como você consegue transfigurar a realidade a partir de pequenas interseções artísticas, estilísticas. Um traço de maquiagem no rosto do ator já reconfigura aquela cena. Você acredita que a arte, acima de tudo, é capaz de nos possibilitar enfrentar a vida de outra forma? Como é essa relação sua com a arte, que eu acho que fica bem evidenciado no filme, que a arte para você é algo visceral. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e da construção mesmo do roteiro, dessa opção de estilizar de maneira muito sutil um contexto de tanta violência, né? Um contexto de tanta dificuldade social e que não cai em nenhum momento nessa visão miserabilista que às vezes prevalece nesse tipo de registro, né? Olá, boa tarde. Primeiramente, assim como o Felipe, também agradecer e muito feliz de estar debatendo os filmes também com colegas aqui, né, do interior da Bahia, tanto o Rogério quanto os dois Rogérios, quanto o Felipe também, né, que a gente já se conhece, já troca ideias, enfim. Então, Passarinho nasce muito dessa ideia de resistência através da arte mesmo, assim. Ele nasceu, a ideia em si, em 2018, né, com, enfim, atribulações do governo e tudo mais, enfim, um período em que um grupo, né, de pessoas que faziam cinema aqui na cidade de Vitória da Conquista, através da produtora Atu3, a gente se reunia para tentar produzir alguns materiais, né, sem recurso mesmo. E aí, nesse período, surgiu algumas ideias assim, muito voltadas a essa questão da resistência, porque foi um período muito difícil, assim, na verdade está sendo, né, até hoje, mas começava naquela época um período muito difícil de se lidar, assim, de muita incerteza. E aí Passarinho nasceu muito nessa vertente assim de resistência. Tanto o roteiro em si, né, totalmente de se resistir através da arte. O passarinho ele é um sobrevivente, né, nessa selva de pedra. Tanto que no final ele fala, não é hoje que eu morro, não. Pode até ser amanhã, mas não é hoje que eu morro. Ou seja, também não é uma visão totalmente otimista, mas pelo menos um dia está vencido por ele através do fazer artístico, né? E de todo o encantamento que ele tem por esse universo.
Então, aí o roteiro nasce muito nessa perspectiva, e aí eu brinco muito assim, brinco não, eu digo, né, que não só o roteiro é de resistência, quanto a produção também. Foi uma produção muito difícil de ser feita, porque a gente não tinha recurso. Então, foi assim, doação total da equipe, dos atores, enfim, é muito nessa perspectiva, e aí de a gente pensar também, vamos continuar, né, a gente tem que continuar, e não é porque a gente, às vezes, aqui não tem um incentivo para se fazer filmes que a gente vai simplesmente parar, porque não dá. É uma essência que tá na gente, e não só em mim, como em toda a equipe, né? Eu gosto sempre de frisar isso, porque sem eles não teria filme, e não só cada um em sua função especificamente, mas o que eu acho muito bacana desse processo é a doação mesmo de todos, né? Assim, todo mundo fazia tudo para que o filme acontecesse, porque quase que o filme não acontecia. Chegou momentos da gente, enfim, até pensar em não continuar, porque talvez não ia dar certo, mas aí chegava um e falava, não, vamos lá, a gente pode achar essa solução aqui para isso, e assim foi. E aí eu digo que o processo, assim como o roteiro, é um processo de resistência. Eu acho que esse filme, e aí está muito ligado a mim também, nesse processo todo político, né? Esse medo de não saber muito o futuro, o que nos espera enquanto artista, né? Enquanto fazer artístico, enquanto sobrevivência. Então, tudo isso eu tento colocar no filme. Claro que é um recorte diferente, mas tem muito de mim naquele filme, tem muito da equipe naquele filme, porque são, de certa forma, nossas vivências também enquanto artistas, sabe? E, Vinícius, às vezes a gente assiste um filme e tem a sensação assim de que grande parte daquele filme surge a partir do protagonista do filme. Às vezes eu tinha essa sensação no Passarinho. Eu queria que você falasse um pouco como você encontrou essa protagonista, esse protagonista, se foi uma pessoa que já tinha uma experiência ou no teatro, ou nas artes dramáticas, de uma maneira geral, porque o Passarinho, né, o protagonista do curta, ele tem uma força, assim, uma presença cênica que é notável, né? Então, eu fiquei curioso em saber de onde surgiu ali aquele talento. Então, fale um pouco para nós aí dessa joia que você descobriu. Então, quando a gente começou o processo de produzir o filme, a gente não sabia quem seria o Passarinho, não. Então, a gente também não fez seleção, foi um processo de buscar mesmo. E aí, o Rafael, que é o protagonista, né? Ele fez teatro há uma época atrás comigo também. A gente fez teatro durante alguns meses juntos. E aí foi uma das opções que apareceram, assim, e aí acabou rolando muito, assim, no processo de preparação a gente já via a entrega dele e foi muito lindo. Acho que foi um encontro muito feliz, sabe? Mas, assim, inicialmente não tinha na cabeça, vai ser esse ator ou vai ser esse outro ator. A gente simplesmente deixou as coisas fluírem e a gente chegou na decisão de ser ele, sabe? Foi muito esse processo, assim, de encontro, né? Tem uma cena do curta que você participa, que é quando o Passarinho entra num ensaio de teatro e você pergunta se ele quer participar. Você vê o cinema assim, dessa forma coletiva, de incorporando as pessoas ao seu discurso artístico? Como essa cena referencia um pouco o seu trabalho como artista? Então, na verdade, essa cena tem um pouco de tudo. Porque, assim, ao mesmo tempo que ele convida, mas é um ambiente que é assustador para o passarinho, né? E aí eu acho que, às vezes, em alguns momentos, assim, não para mim, mas para outras pessoas, alguns lugares de se fazer arte são assustadores também. Não são tão convidativos, mas que se pareçam superficialmente convidativos, às vezes não são tão convidativos. Então, por isso que, após o convite, o garoto assustado ele foge daquele momento, daquele ambiente e vai fazer a arte da forma dele, com latinha, com coisas, né? Acho que é um pouco disso, assim, sabe?
que eu vejo muita gente sendo excluída mesmo. Claro, não generalizando, mas em alguns casos sendo excluídas de alguns fazeres artísticos. Isso acontece muito no cinema, infelizmente, porque em muitos casos, não na forma como a gente se faz aqui no interior, mas no cinema comercial muito, como o nome já diz, é um cinema comercial. Então, muita gente fica à margem mesmo desse fazer artístico, assim. Então, acho que é um pouco disso essa cena, sabe? Tá ótimo. Muito obrigado, Vinícius. Tanto você quanto o Felipe, fiquem à vontade para pedir a palavra aí. Eu vou passar agora para a discussão do longa, mas vocês sintam-se incluídos, sintam-se à vontade para participar. Rogério, bem-vindo, obrigado pela participação, pela sua presença virtual aqui. A primeira questão que eu gostaria de tratar com você é sobre esse desafio de voltar a esse universo, né? já tão impregnado no nosso imaginário, que é o do sertão. E como você é compositor, entre muitas outras atividades artísticas que exerce, eu queria saber em que medida a música ela, ela te abriu uma porta de abordagem para você realizar o Rosa Tirana. Boa tarde, meus colegas aí, Vinícius, Felipe, professor Felipe, conheci aqui na minha cidade, e meus colegas aí, Zé, Kiara e Girardi, né? Você também, Adolfo Gomes. Na verdade, já era um desafio você ter que falar de uma história, mostrar uma história. Falar sobre o sertão é muito complicado, justamente por a gente ter vários clássicos, né? Várias histórias batidas, e tem um risco muito grande de você estar abordando o sertão em um espetáculo teatral, ou em um curta-metragem, um longa, porque você esbarra em obras preciosas que a gente tem no nosso cinema, nossa literatura, né? Nossas montagens artísticas, na música, principalmente. Então, eu me vi ali dentro de um labirinto, mas só que a história, cara, era aquilo que eu queria contar, essa saga de Rosa me encantou demais, eu queria mostrar aquela história, e para isso eu tive que me apropriar de vários sertões, né? De vários sertões, me apropriar de vários sertões para criar um sertão que eu acho que é único, é próprio, que é o sertão de Rosa Tirana, né? Com esse olhar tão singelo, poético, onírico dessa menina. A parte da música me ajudou bastante, na verdade, no processo, porque o filme precisava de uma cadência, né? Precisava de uma cadência, de sons, de um recorte poético em cada segmento ali, em cada dança, em cada personagem. E por ser compositor também, essa coisa me ajudou a dar ritmo a essa história, dar essa coisa mais da fábula, né? É um tipo de música que eu gosto, essa coisa das metáforas de Gil, de Caetano, né? E então o processo da música, eu ouvi muita música bacana. Eu me lembro que teve uma que me inspirou bastante, é uma música do Brau, né? Da Marisa, Segue o Seco. Eu acho lindíssima a música. E eu ouvi e assisti o videoclipe também para ter certeza se eu estava no caminho certo. E foi uma resposta assim de que estava contando aquela história exatamente com as minhas verdades, né? Então, essas dificuldades de você enfrentar uma obra falando do sertão foi assustador assim para mim, né? Principalmente de por morar aqui numa cidade pequena, no interior. Então, fazer um longa-metragem, eu não vim da academia, né? Já era outra dificuldade ali. Meu cinema é um cinema 100% intuitivo, né? Mesmo no feeling. E, cara, isso foi um desafio para mim. Os desafios a gente tem que ser, né, levado em consideração. E meu ponto de partida sempre foi a poesia, a beleza que habita aqui na nossa região, o nosso sertão. Eu queria um sertão de
que se parecesse com vários sertões e, ao mesmo tempo, ficasse aquela interrogação: que sertão é esse? Justamente pela fusão e pelo olhar diferenciado, né? De uma pré-adolescente. Então, eu acho que isso eu consegui atingir nessa saga de Rosa, né? Fiquei muito feliz por isso. Outra coisa que chama muita atenção no filme é a oralidade, é a maneira como você constrói, você extrai da linguagem do sertão um discurso poético, bem preciso e bem pessoal. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi trabalhar também esses diálogos, esses monólogos, assim, quase como peças poéticas, né? E musicais também. Isso, essa coisa da oralidade me encanta bastante, né? Porque eu sempre percebi que o sertão, a gente tem vários sotaques, né? A Bahia não é esse, oh, meu rei, essa cadência que todo mundo coloca, né? Tem gente daqui do norte da Bahia que tem um sotaque muito parecido com o pernambucano. E eu quis também impregnar meu filme, essa coisa do sotaque, de você ter vários sertões através dos sotaques mesmo ali. E no jeito de falar, né? O próprio Elomar fala essa coisa do sertanejo, que é muito forte na nossa cultura, aqui na nossa região. E um jeito de uma tia, de um avô, de um vizinho estar falando, isso vem povoando minhas ideias há muito tempo, né? Então, acho que o sertão ele é tão múltiplo, tão plural, que essa coisa da fala ela é muito forte. E como é um sertão atemporal, sertão do meu filme, ele tem esse recorte que são vários sertões, né? Eu quis brincar um pouco com essa coisa do próprio sotaque. Às vezes tem um vice lá, vice, e às vezes, né? Essa coisa do oxente, a gente abandona logo. Mas tem essa coisa da cadência da Bahia com um pouco do sertão de Pernambuco, de Alagoas, tá tudo ali impregnado no filme. E a poética do filme é justamente dessa coisa da música, da vivência cultural que eu tenho, de estar sempre colocando esse recorte poético, né? Eu vejo o sertão com muita poesia, com um olhar assim de ternura. Por mais que é duro o sertão quando não chove, essa coisa árida demais, seca, mas eu consigo ver assim, como se eu estivesse numa mata atlântica, de tanta beleza, sabe? Então o sertão sempre me encantou bastante, sempre me trouxe essas memórias. Ótimo, obrigado, Rogério. Eu quero trazer para a conversa o José Dumont, né, que eu acho que é uma honra para todos nós aqui contar com a presença do José Dumont, que é uma referência para as artes dramáticas brasileiras, é um ícone do cinema brasileiro. E eu falando sobre oralidade, né, sobre monólogo, eu notei que o Zé Dumont, além de ter uma participação especial, né, brilhante, como sempre, ele é produtor associado. E eu tenho uma suspeita de que essa participação mais decisiva no filme tem a ver com um roteiro, quando o Zé Dumont se deparou com aquele monólogo extraordinário. Eu acho que aquilo deve ter, de alguma maneira, levado o Dumont a pensar, não, deixa eu me envolver mais com essa produção, para que essa produção que sai lá de Poções ela consiga chegar às telas e tal. Essa suspeita tem procedência, Zé Dumont? Acho que congelou. Rapaz, tem. Né? Eu achei tão bonito, né? Tá ouvindo? Então, agora sim, ótimo. Quando eu li o texto, assim, me chamou a atenção exatamente essa força, essa poesia, já que eu considero esse sertão sempre foi e será sempre o nosso país. Né? E eu sou um desses ancestrais, pelo menos no filme. E é uma poesia linda,
sabe? É como se fosse o avô da história. E Chiara é uma descendente de Maria Bonita, é a nossa cavaleirinha andante, como ele mesmo chama, como o Saguin chama. Essa construção, essa noção de raça que me interessava. Depois achei o texto tão bonito porque é literatura de primeira qualidade. Quando a palavra vem, ela vem terra, ela vem forte, ela conta história. Estou falando de Guimarães Rosa, Góes Vidal, qualquer um que você pegue, né? Jorge Amado, qualquer um que você pegue. O texto é muito bonito. Inclusive, aliás, eu falava com ele, Rogério, isso é um texto para ser escutado, sabe? Essa equação sonora que ele tem, né? que o filme todo tem, muito bem construído, tá? Mas é uma equação bonita de som, de afeto, de dizer, de passado. Tem tudo, toda a história do sertão basicamente está ali, dita com palavras muito fortes e muito bonitas, né? Isso realmente me encantou. Essa coisa da sensibilidade dele. Eu estou falando da palavra, além de outras coisas, né? Quando eu li, eu falei, não é possível, não é um cara comum. Aliás, eu nunca vi no cinema um texto tão, de um modo geral, um texto tão bonito, onde ele permite ao meu personagem, ele fez isso, uma metalinguagem, um certo diálogo com o espectador, né? É necessário que o espectador escute aquilo, sabe? Essa coisa que é bonito, é muito interessante, não é um filme, não é uma coisa quadrada, não é uma coisa careta. Aliás, ele não faz isso mesmo. E eu acho bonita essa coisa, porque é com a sensibilidade da alma que se constrói a arte, a poesia da vida. Uma alma crua, ela só produz uma língua que vira um acarajé de maldade. Principalmente quando se escreve. Né? Então, percebam que é bonito, boas, que eu vejo na vida. Falando de gente que... Porque ele tem futuro mesmo, né? O cara tem um talento excepcional. Estou falando de Kurosawa, de Bertolucci, de Bergman, de quem você quiser. Estou falando de um camarada que realmente tem talento. Aliás, é bonito ver essa geração nova que passou, que você apresentou, todos os meninos fazendo coisas, criando coisas, contando coisas. A gente tem que se unir através da cultura, né? Porque a grande força do Nordeste é a cultura mesmo, é aquilo que nós temos, não é? E, na verdade, é necessário que se preste atenção. Eu não achei que esse filme ele não conversa muito com os filhos de Rambo, mas com os descendentes de Maria Bonita. Consequentemente, há uma alusão, há uma homenagem a todos que escreveram, ao retirante também, São Severino, né? Mas também é uma escritura que transcende que viaja através do tempo. Esse filme nasceu um clássico. Ele não vai envelhecer. Isso é que eu acho bonito. Além de apresentar revelar e apresentar uma atriz maravilhosa, a história é linda, é muito bem contada, porque cada quadro é uma tela, né? Como eu já falei, cada som é uma equação de som prazeroso de ouvir, a música é maravilhosa. Você tem uma Elba cantando uma música que a gente sabia que ela tinha que fazer isso, unir o céu e a terra, esse mundo físico que a gente vive, psicológico, que não é o que interessa no filme, não é a psicologia, não estamos tratando de psicanálise, da psicanálise do cinema, que tem recorrido, onde tem se recorrido tanto a isso, mas a poesia mesmo, a arte, há coisas que a alma que fala. Sabe? O cinema só é bonito quando é feito assim, senão não seria nada disso. Revela-se uma atriz maravilhosa, conta-se uma história bonita e revela-se um homem para o mundo que é um top, ele vai ser grande no mundo, não tem como, a não ser que a própria desorganização social do mundo e do país atrapalhe isso. E é necessário, estou lhe falando, a gente sabe que as palavras, eu acho bacana essa coisa, a ternura que tem nas palavras, tanto dele, quando ele escreveu, com a força que ele tem, que o personagem tinha. Falei, não é um cara qualquer. Então,
O meu nível de exigência é grande, quando é qualidade. Aí é Kurosawa mesmo, é quem você queira aí, sabe? Estamos falando de gente que sabe fazer as coisas. Dentro de tão pouco recurso que o filme teve, e com o apoio só da comunidade, dos amigos, ele teve uma sensibilidade para construir isso, que foi muito interessante. É uma coisa muito... E a Bahia tem talento em cada esquina, a gente sabe disso, né? Que bacana que é isso. A gente tem uma cultura fascinante no Nordeste. Na Bahia nem se fala mais, né? Tudo é muito bom. Na verdade, há uma sequência desse viver, dessa proposta de vida, de ser feliz, de fazer alguma coisa, de resistir, que já vem de Caetano, Gil, Bethânia, todo mundo já chamado. É tanta coisa, sabe? Pintura, escultura. E eu acho que ele pensou em cada coisa, assim. E isso me deixou muito entusiasmado. Quando ele estava me explicando assim, como eu vou fazer, como eu não vou. Claro, eu gravei logo no começo. Hoje eu faria o diálogo, talvez, muito melhor, porque o diálogo te permite viajar através do tempo de um tempo que começa quando o mundo foi construído. Acho que é um personagem de uma beirada de mundo e que foi esquecido, e que a gente lembra, olha, esse sertão tem tanta beleza, tem tanto espelho refletindo, que não está ligado a nada, não. Outras pessoas grandes, Graciliano Ramos escreveu, Joachim Amado escreveu, todo mundo escreveu coisas lindas, mas a história não para nunca, não dá para comparar com nada, e passa pelas grandes histórias que a humanidade já contou, né? Inclusive as histórias infantis. O personagem dela é lindo, ela é linda, ótima atriz, e tem coisas que é de matar de bonito, né? Eu acho que as homenagens que ele faz, como Os Homens de Barro, que é uma homenagem, a gente recupera o mestre Vitalino, a gente recupera o artesanato, a gente recupera os gnomos da terra, os que vão falar no futuro. Se isso não representa nada, cara, eu me calo e saio vou fazer minhas coisinhas. Foi um dos poucos filmes que eu fiz assim, fiz um texto que eu falo assim, esse dá vontade de dizer, o resto eu faço. Agora, esse, assim, é uma responsabilidade dizer isso, porque eu faço parte dessa coisa, né? Dessa raça que ele diz lá, dessa raça rasteira, forte, mas que tem um bolo d'água dentro, que é de uma poesia, de uma beleza, que a dor é severa, porque, veja só, nós não estamos passando por essa dor severa com a esperança constante de ficar bom, de chegar uma vacina que não chega. Isso é pelo desarranjo do país, pelo desarranjo daqueles que falam também, daqueles que pensam. Estou te falando assim, de boa, numa boa, mas é verdade, sabe? Nós vamos a um ponto que, se não tivermos cuidado, vamos destruir o planeta Terra e a vida. Tudo que ele diz lá tem a ver com isso. O véu, o pacto, né, do vagalume e a escuridão é de uma beleza absurda, que aí tem que ser um Jorge Luiz Borges para escrever aquilo. Se isso não for... Por isso que me deu vontade de fazer. E achava bonito, e eu queria essa coisa de fazer um ancestral, coisas profundas, coisas. Onde você tem que ir. Se fiz bem ou mal, é outra coisa. Aí foi da minha competência. Acho isso maravilhoso. E que Arinha, uma beleza, um show, o que prova que está surgindo uma nova geração, que espero, chamados Novos Gnomos, que venha ajudar não só o Brasil, como ao mundo e ao cinema de um modo geral. E muito obrigado pelo espaço, Adolfo. Muito obrigado pelo espaço. Imagina, nós é que agradecemos por tudo, né? Toda a sua trajetória, pela sua generosidade, sobretudo, né? Esse espírito ainda de, mesmo um ator consagrado, está acreditando e se dispondo a enfrentar as dificuldades de uma produção independente, uma produção numa localidade pequena, como Poções. Então, Olha, meu trabalho é reconhecido, mas eu não sou uma pessoa rica, não, né? Como diz lá o poema do João Cabral, né? Não tem um trecho de Morte e Vida, que é outra beleza, fala assim, a vida de cada dia é de comprá-la, né? Então, que é o meu alimento, é essa poesia, essas coisas bonitas. Senão a gente vira um animal como outro qualquer, e isso eu não quero ser. Mas assim, não. O que me interessa é que as pessoas, que o meu trabalho, eu faço o possível para que seja bom, dê o melhor de mim. Eu acho que foi isso que eu procurei fazer. Tenho as minhas dificuldades, sempre começo do zero. E no filme dele eu achava bonito a forma como ele me explicava o que ia fazer com o coronel, por que não ia botar o rosto, porque é uma tirinha de jornal, mas muito bem elaborada, né? Só vi isso em filme de Kurosawa e poucos no mundo,
que eu vi essa preocupação com o texto, com a imagem, com o peso, com a medida. Claro, tem coisas maravilhosas no cinema, né? Desde documentários de ficção maravilhosa. E pode vir à vontade, fantasia à vontade. Eu acho bonito é quando surge uma expressão dessa. Esse rapaz vai longe, esse filme vai ficar porque ele nasceu bonito. Qualquer pessoa, por mais simples que seja, dona de casa, um coração, vai assistir o filme falando, coisa linda, que história bonita, né? Não tem nenhum tipo de apelação, e não sou contra a apelação, deixar de contar. Eu estou falando que não tem. O filme tem uma beleza dele, que é da cabeça dele, é o jeito dele. Diz, eu quero assim, assim, assim e assim assado, né? Garanto que tudo. Você nunca viu uma procissão infantil em filme nenhum. Na história da humanidade você nunca viu. E era necessário que fosse, porque é no nível dela que a frequência de energia bate para poder. Nossa Senhora, aí, com qualquer leitura que você possa ter, desde o Teatro Popular, o Alto de Natal, a Lapinha, a Mãe do Céu, qualquer uma que você tiver, de qualquer forma, a gente precisava dessa energia infantil, esse povo que fala. E ele botou tudo na idade dela, mais ou menos. O cara é fogo na roupa. Isso é que eu acho interessante no filme. Agora, o resto aí é com o pessoal quem vai falar são os críticos, de modo geral, os que foram muito a favor, né? Mas é necessário que se preste atenção a algumas coisas, porque o acarajé da maldade existe e eu, particularmente, não gosto. O mundo que nós estamos precisando. Se a gente reunir nossa cultura, eu acho que... Não sei nem qual vai ser do mundo, porque virou um inimigo público, né? Cultura, a arte virou inimigo público. Sem arte, o homem é o quê? Absolutamente nada. Se Deus exige do que é divino, como figura transcendental, como ser supremo, é através da arte. Senão você vira zebra, leão. Se perguntar, a maioria não sabe responder por que existe uma zebra, por que existe um leão, por que existe um homem, por que o homem faz cinema e o leão não faz. No dia que você me mostrar. Então, a nossa diferença entre os outros animais é técnica e é muito grande. Nós estamos com o celular na mão falando com você. Você não vai ver uma cobra ligando para outra nunca. Aí, minha irmã, aí vai ter um baile não sei aonde, sapo à vontade. Você não vai ver isso. E a gente não usar isso a isso para trazer a humanidade para um nível melhor, um nível maior e tal. Que bonito que nasce no interior da Bahia, em Poções, tem um poço de sensibilidade. Tinha um artista em cada esquina. A Bahia tem isso. Tudo. Acho que grande parte da minha felicidade na vida, onde eu me atrevo a viver, vem dos baianos. Vem dos novos baianos. Assim, sabe, eu vou viver. Eu quero viver. Eu não quero viver na mediocridade. Que viva a carne, que viva o espírito, que viva a oração, que viva a fé. E outra coisa, a beleza da fé, né? A paixão infantil da fé. Vamos deixar outro falar. Não quero falar amanhã, falei demais, tá bom. Muito obrigado. Você foi muito legal e vamos com Deus. Estamos todos juntos. Obrigado, José Dumont. Muito obrigado mesmo por tudo que você falou, pela sua carreira, por tudo que você vem nos oferecendo. Você falou com tanto entusiasmo da Chiara que eu vou introduzi-la também no papo. Eu já tinha, no meu breve comentário, ressaltado esse caráter fabular do desenrolar da narrativa. E, embora seja um universo muito próprio, né, muito poético, eu queria perguntar para a Chiara se, de alguma maneira, ela se sentiu assim no País das Maravilhas, da Alice, porque, às vezes, a jornada dela demontava essa coisa arquetípica, né, da passagem iniciática da criança para a adolescência. Como foi sua aproximação com o cinema? Como você vivenciou essa experiência de fazer cinema? Fala um pouco para nós aí como foi viver as maravilhas criadas pelo Rogério. Rogério criou um filme perfeito e que eu não tenho que falar mal, não tenho que criticar. Cada cena, cada detalhe, cada fala, ele falou com o coração, ele falou com esperança. E eu digo assim que para interpretar a Rosa é um desafio, sim, porque ela é uma menina bem corajosa. Ela é um oposto meu, que eu sou um pouco medrosa,
mas ela me ensina muito, tanto que eu aprendo muito com ela, que nunca deve desistir, abaixar a cabeça. E quando o tio Rogério escreveu o roteiro e fez o filme todo, e a gente foi gravar umas cenas, eu estava me sentindo mesmo Rosa. Então, o que ela, se ela sentia medo, eu sentia medo de verdade. Às vezes não era atuação, eu estava lá de verdade sentindo medo, então feliz de verdade. E para ser Rosa, muitas críticas eu vi pessoas falando que compararam Rosa com Alice no País das Maravilhas. E quando eu gravei Rosa, assim, digo que não foi exatamente. Eu não olhei como Alice no País das Maravilhas, mas quando eu li as críticas, eu vi que era bem inspirado mesmo, era bem parecido. Algumas cenas você via, você se lembrava de Alice. E acho que isso é algo bem interessante, que é o olhar de cada pessoa como vê o filme. Tem uma das cenas mesmo do filme, que é a cena dos Homens de Barro. Aquela cena lá me deu muito medo. É uma cena bem tensa que eu guardo para sempre. Eu nunca vou me esquecer das pessoas passando barro de verdade, comendo barro de verdade. Isso só mostra assim, como que o que o ator leva mesmo a sério o trabalho. Eu, eu acho assim que eu faria isso, se eu pudesse ser um homem de barro. Eu acho que eu faria assim. Aprendi bastante com o Roda, aprendi bastante com o Rogério, Zé Dumont, que me ensinou bastante como interpretar tudo, com vários atores, a produção toda perfeita, tudo muito bem trabalhado. E eu agradeço muito a tia Rogério por ter me convidado a participar do filme, fazer o teste e entrar no filme. Essa peça é linda que eu nunca vou esquecer. E nós agradecemos por você nos oferecer um desempenho tão marcante e por se revelar para nós assim através do cinema. Parabéns, Kiara. Muito obrigada. Eu agradeço esse convite. Obrigado. Eu queria agora falar com o Girardi. Girardi, a gente tem trafegado aí. Sim, alguém? Girardi, a gente tem trafegado pela música, pela literatura, pelas artes plásticas, pela dança. Aí eu queria que você falasse um pouco do processo de combinar todas essas vertentes, todas essas linguagens artísticas na imagem. Não foi o trabalho para compor a fotografia do filme, visto que era um filme que não tinha o andamento tradicional do filme, um filme mais livre, um filme de olhar mais transversal. Então, acredito que isso tenha imposto a você, como fotógrafo, assim, uma reconfiguração mesmo da maneira de abordagem. Né? Como é que foi essa sua relação com o Rogério e na composição das imagens do filme? Primeiro, boa tarde a todo mundo. Eu gostaria de rapidamente saudar a todos aqui, a todos os conhecidos, colegas, professores também, Felipe e Rogério, Kiara e Sagui, que deixam saudade do set, Zé Dumont, que é um colosso aí do cinema nacional. Então, esse trabalho com Rosa Tirana foi um trabalho muito interessante de fazer. Para também falar, eu dividia a direção de fotografia junto com o Felipe Sobral, né? Ele fez o começo ali do filme, depois o filme entrou em um hiato, e aí depois eu voltei nessa direção de fotografia. Então, acredito que a gente teve esse trabalho muito interessante de, ao mesmo tempo, uma criação, que o Rogério nos deu uma boa liberdade de criar, ao mesmo tempo ele que passava todas as mensagens que o filme precisava passar, tudo o que o filme transparecia, porque o filme ele é um sertão que as pessoas conhecem, que já tem no imaginário um sertão de Grandes Sertões Veredas, de Vidas Secas, de Abril Despedaçado, que é o meu filme nacional favorito, e que Zé Dumont até participa. Então, tem esse sertão, mas também
é um sertão lúdico que foge disso, é um sertão poético, em que, por exemplo, Labirinto do Fauno, alguns filmes que usam o olhar da criança para explorar todo esse cenário e reverter um pouco isso. Então, pelo que você perguntou, o Rosa Tirana ele consegue juntar essas artes integradas através do lúdico, né? Sobre a justificativa do lúdico, do olhar da criança. A dança, a poesia, a performance artística, né? Os monólogos e a composição musical. Ele é um filme que junto com tudo isso, a gente consegue ali na fotografia, né? Que é a parte que eu posso falar, compor essa atmosfera, porque eu acredito que o cinema e a atmosfera é uma das coisas principais quando se passa num longa, né? Quando o longa quer passar para a gente. A composição de todas essas integralidades das artes para poder trazer o sentimento que Rosa Tirana, por exemplo, passa. Obrigado, Girardi. Eu queria abrir, se o Felipe quiser fazer alguma pergunta, o Rogério, o Vinícius. Eu queria fazer um comentário, assim, primeiro parabenizar o trabalho tanto da Chiara quanto do Zé Dumont, assim, né, no sentido de capacidade dessa relação, e aí não só deles, mas também isso tem tudo a ver com o Rogério, com o Girardi, essa relação aí entre câmera e ator e atriz, né, essa relação dual, dialógica, né, do diálogo entre câmera, performance, intenção, etc. Mas o que eu também me peguei muito surpreso, e surpreso no sentido muito positivo, porque eu imaginava um filme que se estabelecesse, né, quando eu vi lá a sinopse e quando acompanhei à distância um pouco as imagens da produção, né, e eu pensei um filme que fosse trabalhar narrativamente de uma forma mais clássica, né, essa era a minha imagem do filme. E o filme ele surpreende desde o começo, uma série de rompimentos do clássico, né? Tanto nos monólogos, tem uns planos longos que eu acho lindíssimos, assim, acho as partes bonitas do filme, que ele deixa a ação correr. Então, eu queria saber do Rogério, assim, de vocês, um pouco sobre isso, como foram essas escolhas, né? Ele tem um percurso, né, da Rosa, da Chiara, assim, isso está bem apresentado, mas junto a isso existem momentos que eu vou dizer aqui como uma espécie de suspensão dessa trajetória, né? Ele suspende um pouco essa trajetória para algumas experiências absolutamente intensas de linguagem, né? De planos longos, de performances, do monólogo do Zé Dumont naquela cena, que é um negócio impactante, né? Daquela câmera que muda de plano enquanto ele declama, né? Aquelas imagens e tal. Como é que foi esse processo, Rogério e equipe toda? E parabenizar mais uma vez, né? Já falei com o Rogério pela internet, mas publicamente é legal parabenizar a força de vocês em produzir um filme tão bonito, tão impactante e um filme do interior, da Bahia, de Poções, né? Ele é isso também, mas ele é um filme para o mundo, né? Obrigado, Felipe, pela pergunta, né? As considerações. E, na verdade, quando foi para narrar essa história, eu não me prendi muito às narrativas, ao clássico, ao contemporâneo, a essa narrativa moderna e tal. Eu imaginei tudo que era poesia, tudo que era bonito, tudo que me encantava, ficava dentro do filme, independente se estava numa narrativa clássica ou contemporânea. E tudo que fosse chato demais, aí eu tirava. Então, na verdade, quem deu o ritmo foi o próprio lugar, os próprios atores, o pôr do sol que tinha que aparecer na hora certa, o sol escaldante, aquela terra vermelha. Acho que os elementos do próprio lugar, do próprio sertão, foi me dando esse ritmo, sabe? Foi me permitindo essas mudanças de escrever no roteiro uma cena que eu imaginava que ela era rápida, mas só que ali, no momento de estar rodando, eu imaginava que a cena ela aguentava, sabe? Ela segurava mais tempo. O monólogo de Zé já sabia que ele era mais extenso, né? Inclusive, Tony Soares foi o cara que quando eu
fez um dos tratamentos do roteiro, me trouxe vários devaneios poéticos dessa fala. O próprio Zé também tem nuances de falas, de respirações que ele coloca dentro desse texto também. Então, o filme é muito coletivo, sim. É um texto bonito, fotografia bonita, direção de arte, mas ele é 100%, como o Vinícius estava falando do filme dele, o meu também tem isso, muito coletivo. Cada, sabe, imagem, cada som, cada palavra, ele é muito coletivo. E essa narrativa foi desse jeito, Felipe. Foi mais no feeling mesmo, de achar que eu escrevi uma cena linda, como eu fiz isso no filme, eu tinha cenas que eu achava maravilhosa, na hora de rodar, isso não me encantava, entendeu? Então, eu sempre fui mesmo pelo feeling, eu não fui fiel ao roteiro, escrevi um roteiro belíssimo e vamos que vai dar certo. Eu me permiti o ator trazer trejeitos, trazer sua interpretação, a própria natureza, aquele sol que eu imaginei de uma forma, ele brilhou de outra forma. Então, tudo isso foi mudando da minha forma de conduzir essa narrativa do filme. Ótimo. Eu acho que, além do traço da religiosidade, né, que de alguma forma cria uma comunhão entre os filmes, eu acho que o que cria um vínculo também são as contingências da vida, né? A maneira como o ambiente da filmagem interfere no processo artístico, e eu acho que isso é uma das coisas mais belas do cinema, né? Essa oportunidade de você confrontar a vida e ela te direcionar os rumos. Gente, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês. Um abraço a Chiara, Girardi, Rogério, Felipe. Obrigado, Chiara. Zé Dumont, um prazer enorme. Vinícius também. Desejar que vocês continuem com essa chama, com essa paixão, fazer filmes. E convidar todos a continuarem degustando, né, fruindo o panorama nesse seu formato virtual. Até a próxima. Grande abraço e muito obrigado a todos. Valeu, obrigado. Com Deus. Valeu. Tchau. Valeu. Muito Tchau, tchau. obrigado, valeu.